Pessoal, bom dia. Esperar um segundinho aqui e já vamos partir para a prática, que hoje a nossa live ela não vai ser mais teórica, eu não vou mais falar sobre pressupostos que antecipam a mentalidade, mas sim sobre aquilo que pode fazer a gente de fato ir para o mais, ir para frente, ir para a vida. E daí eu já começo com os pontos de inflexão, que é o título daquele livro do Flávio Augusto, que eu gosto muito. Vamos partir para um ponto de inflexão aqui. O que aconteceria na sua vida se você decidisse viver todo o seu potencial? O que aconteceria se você decidisse voar, voar, como diz aquela música, subir, subir? Como que seria a sua vida se você decidisse viver todo o potencial que tem dentro de ti e que está muitas vezes ali escondido, que você mesmo esconde de você mesmo? Como que isso seria? Pois é isso que eu quero trazer hoje. A gente precisa começar, a gente precisa de um start. Tem aquele autor espanhol que agora não me lembro o nome direito, mas ele diz que você é você e suas circunstâncias. E por isso que você deve honrar você e principalmente as suas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Comece de onde você está, com o know-how que você tem, com as ferramentas que você tem. De algum lugar, eu tenho poucas ferramentas, eu tenho pouco know-how, eu tenho pouca capacidade. Comece de algum lugar. Se o que eu tenho é pouco, eu vou começar desse jeito mesmo. Não reagir às nossas circunstâncias é deixar a gente de lado, é renegar a gente. Então é por isso que a gente tem que começar com as circunstâncias e com aquilo que a gente já tem. Não esperar o momento perfeito, não esperar fazer mais um curso, não esperar fazer mais uma pós-graduação, não ser a louca do curso da internet. Não adianta, gente, a gente já tem mais do que a gente imagina, as possibilidades de transbordar o nosso conhecimento e aquilo que já está dentro de nós. A gente sempre ouve quando a gente está estudando algo novo, quando os professores falam, os conhecimentos eles se revelam para fora de nós, eles já existem dentro de nós, eles só precisam de um canal de expressão. Então é por isso que eu digo, não importa o know-how, não importa que seja pequeno, não importa que seja pouco. Comece a fazer algo na prática, execute aquilo que você quer na prática. Grande parte, postei hoje agora nos meus stories, grande parte do que você não é hoje ainda é porque você não fez as escolhas, não se alinhou de forma congruente a essas escolhas, a esses objetivos. E é fato, gente, é fato. Nós nunca vamos nos considerar pessoas prontas, nós nunca vamos nos considerar completamente postos a encarar esses novos objetivos que a gente tem a vir. Nós sempre vamos ter algo a aprimorar, nós vamos sempre ter algo a aprender, mas como o próprio Pablo Marçal diz, aprenda ensinando, aprenda fazendo, aprenda executando. Estava vendo uma live, uma fala dele agora, há poucos dias atrás, ele falou algo bem, por mais polêmico que ele seja, ele falou algo bem bacana, né? Nós temos 8.070 horas no ano. E o que a gente está fazendo com essas horas? A gente está esperando o momento certo, aquele momento certo que nunca vai chegar, que nunca vai vir, porque ele não existe. Esse é o primeiro ponto de inflexão que eu queria trazer para vocês. O segundo ponto. Napoleão Hill nos fala, inaugura seus livros sempre falando. Todos que eu conheço dele, ele inaugura da mesma forma. Definir objetivos, ter uma imagem mental clara e concisa do que a gente quer, do que a gente busca. Quando essa imagem mental, quando essa clareza do que a gente quer, ela vira uma imagem e cresce forçadamente pelas nossas ferramentas, pelo nosso impulso, ela toma uma dimensão de quase uma obsessão. E é muito interessante aqui que ele fala algo que eu sempre falei para vocês também. Não basta querer. Querer é muito fraco. A gente tem que decidir, a gente tem que escolher com uma vontade forte.
estimular essa vontade, até que ela forme um desejo ardente dentro de nós, que vai tomar todo o nosso pensamento, a nossa energia vital, as nossas capacidades, a nossa força de vida para que aquilo se realize. Então eu defino um objetivo, eu tenho um plano e eu tenho uma atitude mental, que a gente vai falar mais adiante de novo, que vai se coadunar, que vai ir ao encontro do meu objetivo traçado. A gente tem que passar do estágio da vontade, passar do estágio de ficar na elucubração mental de que algo vai acontecer e partir para a ação, partir para uma ideia clara daquilo que é possível dentro das minhas circunstâncias, o que é possível eu ter como objetivo aqui, eu ter como meta, eu ter como alvo e fazer, executar, porque prontos nunca estaremos, ou pelo menos nós nunca nos sentiremos prontos. Vamos esperar para assistir mais uma live, fazer mais um curso, comprar mais uma pós-graduação. Isso não existe. Definir o objetivo dentro do nosso contexto. Primeira ferramenta prática do dia, além de começar sem ter o know-how que você acha que deve ter. Não sei no que você acredita, se você acredita em universo, em Deus, no cosmos, nas energias, no inconsciente, mas quando a gente se posiciona para algo maior, para executar um objetivo dentro das nossas circunstâncias, algo nos ajuda, algum equivalente material vai resultar disso. Seja um equivalente financeiro, seja um equivalente físico de algo que a gente vai conquistar, mas sempre há uma ajuda universal, desde que você tome esses passos anteriores. É incrível e parece um pouco holístico até o que eu tô falando, mas é verdade, e Napoleão Hill sempre fala em todos os livros que a gente lê sobre propósito claro, sobre definir metas, sobre cumprir objetivos, eles dizem a mesma coisa. E aqui é um ponto meu que eu trago para esse processo que você vai começar a enfrentar. A gente precisa se divertir nessa jornada. A gente precisa ter uma atitude mental positiva, de alegria, de abundância, de fazer as coisas com prazer, de pensar muitas vezes assim, esse é apenas um jogo que eu tô participando. Eu faço isso às vezes quando tô lavando a louça, por exemplo. Eu penso que eu tô fazendo um jogo de quantas canecas eu consigo lavar com maior qualidade em menos tempo e fico me divertindo com aquilo. A gente precisa pensar nessa mentalidade positiva, porque isso a neurociência já nos diz. Muitos estudos, esse livro que eu gosto muito, já falei muito dele, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele sempre nos diz que a felicidade que segue o sucesso é que segue a felicidade, na verdade. As nossas chances de incrementar os nossos êxitos, de ter sucesso em algum objetivo traçado, ele vem de uma felicidade anterior. A alegria, ela vai ser sucedida, na verdade, pelo dinheiro. O dinheiro segue a energia da alegria. Emoções positivas que a gente estimula diariamente com a nossa atitude mental, elas vão ampliar o nosso escopo cognitivo. E ampliando o nosso escopo cognitivo, ela vai nos permitir ser mais criativos, ter uma abertura mental para novas ideias, estar aberto a novas soluções, ampliar nosso escopo de recursos para solucionar coisas, para criar coisas novas. Então, as nossas habilidades intelectuais, habilidades do mundo físico, habilidades de qualquer sorte, elas são incrementadas a partir de uma atitude mental de que é a felicidade que gera o sucesso, é o dinheiro que segue a alegria, e a gente precisa se divertir pelo menos um pouco em todos esses processos. Não pode ser algo que eu simplesmente vou definir uma meta, executar com as circunstâncias que eu tenho e simplesmente fazer isso de forma forçada ou de forma que vá me trazer muito peso. Eu preciso ter um pouco de leveza nesse meu processo. E falando em processo, né, gente? A gente falou aqui já de objetivos claros, de firmeza naquilo que a gente quer,
Mas a gente não pode esquecer que o caminhar, que a escada em direção àquilo que a gente almeja, aquilo que a gente definiu como alvo, como objetivo, ela precisa atravessar algo, atravessar um processo. Não é do dia para a noite que você vai se tornar o gerente, o primeiro milionário da família, que você vai acumular grandes fluxos de caixa. É uma transição, é sair do ponto A e ir para o ponto B, gerando impactos pouco a pouco naquilo que a gente faz e naquilo que a gente propõe. Porque além da clareza inicial que eu preciso para desenvolver um ponto de objetivo, um ponto de que eu vou iniciar todo esse meu processo, eu preciso entender que a jornada, que esses processos, essas oportunidades que a gente vai enxergando, essas microexecuções que a gente vai fazendo, que a gente vai encontrando no meio do caminho, elas vão nos dando também clareza. Como eu disse antes, é ensinando que a gente aprende. E isso é um processo que leva um certo tempo, não é do dia para a noite. É importante que a gente saiba e não se apegue tanto aos resultados. Por quê? Porque é preciso soltar também. Essa atitude mental de criar o objetivo, trabalhar pouco a pouco e incrementando todos os dias um pouco mais dos nossos talentos, das nossas habilidades inatas e adquiridas, ela vai exigir que a gente tenha paciência, porque a ansiedade, ela cria aquilo que a física quântica, vocês acreditando ou não, chama de efeito Zenão, ou seja, eu preciso soltar um pouco as amarras dos resultados e me focar no processo, soltar aquela fixação no resultado. É óbvio que ele é importante, porque ele vai nos dar todo o combustível necessário para que a gente chegue lá, mas soltar um pouco a ansiedade, soltar um pouco a pressão e fazer as coisas na leveza, na diversão, no prazer que aquilo nos causa, na dopamina que aquilo vai nos soltar pouco a pouco, quando a gente vê que de pouquinho em pouquinho nós estamos incrementando. Bom dia para todos que estão aqui, é um prazer ver vocês aqui. Então, um acúmulo de pequenas coisas bem feitas, fazer o que nos cabe bem feito e sempre pensando no nosso objetivo a curto, médio e longo prazo, mas é um acúmulo de coisas bem feitas. E é um processo que nesse processo você vai se posicionando, você vai se colocando no mundo, colocando essas ideias, incrementando neurologicamente as suas capacidades de se colocar, de se posicionar, de criar mais, de ser mais criativo, de trazer novas soluções para aquilo que você está agindo, para a circunstância, como eu dizia antes, que te cerca e na qual você vai agir e executar. Tem aquela, vocês trazendo um pouco da metáfora da abelha, hoje em dia todo mundo fala, né, que se as abelhas terminarem no mundo, se as abelhas se extinguirem, o nosso biossistema, a nossa, digamos assim, a biodiversidade, ela não vai mais existir, porque são as abelhas que polinizam, as abelhas que permitem que toda a cadeia de alimentação dos animais e de formação dos frutos e desses produtos que a gente consome, todos eles são prejudicados se as abelhas deixarem de existir. E isso é uma metáfora muito interessante para a gente trazer aqui, porque se eu não faço o meu trabalho de abelha, que é pouco a pouco fazer o processo que precisa ser feito, ir numa plantinha, polinizar a plantinha, ir em outra, depois fazer o mel que vai ser consumido e de pouco a pouco ir incrementando as minhas habilidades e os meus potenciais, eu não vou conseguir trazer esse posicionamento de resultado para aquilo que eu quero. Então são várias chaves aqui que eu tô trazendo. Talvez vocês vão ter que assistir essa live de novo, porque eu talvez misture os conceitos aqui, mas eu vou tentar resumir. Transacionar, travessia de posição A para posição B. Isso leva algum tempo, isso leva a pequenos incrementos diários, como a abelha que eu falava antes, que poliniza de pouco a pouco.
esse acúmulo de coisas bem feitas, sem ansiedade, na leveza, voltada para resultados, mas não fixada apenas nos resultados, mas fixada nos incrementos diários, nessa transição, vai nos posicionando para o mais, vai nos posicionando para o nosso alvo, aquilo que a gente definiu e falou antes sobre o ponto de inflexão, que é ter um objetivo claro, ter uma visão do que é o que a gente quer pra gente, ter clareza e uma certa, inclusive, obsessão por aquilo. Então, nesse processo, muitas vezes a gente vai ser chamado de chato, a gente vai ser chamado de o blogueirinho, a gente vai ser chamado de o obsessivo, daquele que não sabe mais se divertir, mas talvez as pessoas não saibam que a gente se diverte de maneira diferente, que a gente pode estar se divertindo, sabendo que a gente incrementa dia após dia as nossas habilidades, que a gente está tendo uma atitude mental muito positiva fazendo isso, nos permitindo ser mais criativos, nos permitindo atrair e construir novas soluções inteligentes e adequadas para os nossos problemas. Então, se divertir no processo, mas fazer o processo, fazer a travessia, porque não é de um dia para o outro. Nosso posicionamento vai se criando na medida que a gente faz perguntas, faz escolhas e se pergunta o que se requer aqui nesse momento para que eu possa me aproximar daquilo que eu mais almejo. Então, são ferramentas práticas, ferramentas aqui que eu estou trazendo para vocês pensarem que não é de um dia para outro, que a ansiedade não pode tomar conta de mim, que o objetivo nos resultados, ele é importante, mas ele não é tudo, porque a gente não pode se bloquear por aquela ansiedade de fazer e não dar passos inteligentes em direção ao que a gente quer. É normal na nossa sociedade hoje, está normalizado o fazer pouco, o evitar a fadiga, como se diz, entregar pouco. É muito importante, que eu vou falar na live de amanhã, a gente se entrega às resistências. Vocês acham que eu não tenho resistências, que eu não poderia estar dormindo agora, dormindo um pouco mais com a minha filha, que eu não poderia estar tomando um café da manhã de hotel aqui, não de hotel, mas cortar o meu mamão, fazer o meu pãozinho com ovo, com calma, com disposição, ao invés de ficar pensando nas melhores palavras para usar com vocês. Poderia, mas isso estaria alimentando a minha resistência quando a gente está na iminência de fazer algo grande, quando a gente está na iminência de construir algo bacana para nossa vida, de estar no processo de evoluir, estar no processo de se aproximar e ir ao encontro dos nossos objetivos. A resistência sempre aparece, ela vem com força total. Quanto maior a nossa vontade de algo, quanto maior a nossa decisão, o poder da nossa escolha, mais forte ela vem. E nós temos que enfrentar essa resistência. Não existe disrupção, não existe objetivo alcançado sem vencimento da resistência, sem enfrentar o desconforto, sem enfrentar aquilo que vai tirar a gente do quentinho, como eu já falava. Aguardar os resultados sem ansiedade, mas caminhar em direção a eles, saindo da zona de conforto ou dessa zona conhecida. Tem uma terapeuta que fala uma coisa muito interessante, que quando você dá menos para a vida, você já sabe que ela vai te dar menos. Imagina se a sua mãe, em algum momento da gravidez dela, da gestação dela, decidisse que ela não queria mais parir. Decidisse que ela não ia mais ter você. O que isso aconteceria? O que aconteceria com isso? Simplesmente você não existiria. Então esse é um exemplo muito bacana de se dar. Vá com medo mesmo. Todo mundo que já pariu aqui, já pariu um projeto, já pariu uma criança, sabe. A gente tem muito medo, a gente tem muita resistência, a gente tem muitas elucubrações mentais, bloqueios mentais, masturbações mentais, mas a gente vai com medo, porque se a gente segura um filho, a gente está segurando a vida, e é óbvio que não existe segurar um filho. O filho simplesmente vai dar um jeito de nascer, e os nossos projetos, eles precisam dar um jeito de nascer de dentro de nós. É assim que as coisas funcionam.
sobre encontrar propósito. Acho que eu tô falando muito rápido aqui, né? Já falei antes do Pablo Marçal, temos 8.070 horas no nosso ano, vamos aprender, vamos descongelar, aprender ensinando, descongelar o nosso sistema criativo, saindo dessa zona de desconforto. Fazer a parte difícil, fazer a parte que é resistente a nós, fazer a parte que nos expõe ao novo, que nos expõe ao mais. Ela é difícil, mas nós estamos aqui para ter um propósito, que eu falava nas lives anteriores, que eu não iria falar de propósito ainda, que eu iria falar de identidade, que eu iria falar de alinhar a sua identidade para caber mais no seu balde, para você se direcionar em relação à prosperidade, ao dinheiro, aos fluxos de caixa, que são algo que estão muito acima de você e que você deve ir em direção a ele, porque não esperemos o reconhecimento, façamos ele acontecer. Ficar esperando para que algo aconteça, para que alguém nos veja, para que alguém nos diga que a gente fez um bom trabalho, não nos leva ao mais, não nos leva ao mais. Então é muitas vezes necessário que a gente exponha as nossas ideias, o que se requer para que a gente se coloque no mundo como um fator de soma, como um fator que vá trazer expansão não só para mim, mas para as circunstâncias que eu habito, porque como eu disse no começo dessa live, eu sou eu e sou as minhas circunstâncias e eu preciso começar de algum lugar e começar com as ferramentas que eu tenho, com o know-how que eu tenho, seja ele pouco, seja ele pequeno, seja ele considerado por nós mesmos insuficiente ou de baixa estima, de baixo escalão. A gente precisa começar, porque senão a gente não vai atrás de objetivos claros, a gente não vai ter clareza mental e não vai se desenvolver em direção a nada. A nossa energia permanecerá difusa, os nossos objetivos, a nossa direção mental vai se perder em devaneios, vai se perder em distrações bobas, como os smartphones, como nos levar a vícios, a compulsões, que nada mais são do que ter a vontade de ver o fim. E quando eu falo de propósito, eu falo em quê? Deixa eu tomar minha coquinha aqui. Porque faz 20 minutos que eu desatei a falar e não parei mais. Então, o propósito, como eu falava, o teu propósito é a tua própria vida. Propósito não é missão, missão é quando eu deixo um legado, quando eu deixo um projeto pronto, quando eu deixo uma empresa estipulada, quando eu deixo muitas coisas, quando eu deixo filhos no mundo, quando eu deixo algo para qual eu vou ser lembrado, para qual eu vou ser a pedra fundacional. Mas o propósito é a nossa vida, o propósito é identificar aquilo para o qual eu tenho pulsão de vida, aquilo que eu tenho pulsão de fazer mais, aquilo que me dá um friozinho na barriga, mas que mesmo assim eu vou lá e executo, porque eu sei o quão valioso é aquilo para mim, o quão valioso, o quanto eu desejo, mas um desejo ardente, não um querer, um desejo com vontade forte, vontade nova de fazer uma transformação na minha vida e na vida, nas circunstâncias que me cercam. Então, mesmo com frio na barriga, eu executo, porque aquilo é uma pulsão de vida, aquilo é o que me move para o mais, é o que me tira da zona de escassez, me tira da zona de resistência, da resistência que vai estar sempre presente para tentar me frear um pouquinho. Se não, definitivamente, se eu não tiver aquela atitude mental positiva que eu falava antes, aquela atitude mental que vai me abrir minha mente para as novas ideias, para as novas soluções, para os novos padrões neurais, para as novas sinapses neurais que vão ao fim e ao cabo me fazer ser aquela mudança que eu quero incrementar. Eu não apenas faço algo, eu me torno algo. E o propósito faz isso com a gente. Nós estamos num mundo onde as pessoas vagam, onde as pessoas simplesmente
habitam o mundo, se sabotam o tempo inteiro, se rendem às resistências, se rendem aos medos, às ansiedades, aos padrões antigos, aos padrões primitivos da nossa mente. Eu já falei isso antes, a nossa mente mente, nós vamos querer nos manter num padrão cerebral de menos esforço. Então, nós precisamos estar sempre conectados com essa mentalidade de eu posso, eu consigo, eu dou conta disso, porque você realmente dá. Você realmente pode fazer isso. Se alguém já fez, você também pode fazer. Se eu consigo abrir uma live aqui, você também consegue abrir. Se alguma pessoa já construiu uma empresa de grande porte, um negócio valoroso no mundo, você também pode. E o que exige, o que meu propósito exige de mim? O meu propósito exige de mim comprometimento. Comprometimento que só adultos têm. Só adultos se comprometem em melhorar sua situação financeira, em sair daquele padrão que eu falava ontem, de negação, de negar minha vida financeira, de negar a situação que eu me encontro, de não olhar para isso, de dizer que tu dá os teus pulos, ou daquele padrão de sobrevivência, na qual tudo é esforço, na qual não há diversão nenhuma, na qual não há uma mentalidade positiva, na qual eu só penso que tudo é esforço, que tudo me exige, que eu sou uma vítima, que eu sou um injustiçado, porque a vida fez isso comigo, porque ninguém me enxerga. Mas você se expôs? Você sentou nas melhores cadeiras que tinha na reunião? Você colocou as suas ideias no mundo? Por mais que você tivesse medo, você se posicionou diante de algo que era importante para você? Isso tudo é comprometimento. Isso tudo é se colocar num lugar em que a vida vai me posicionando justamente porque eu estou escolhendo e me comprometendo. Só adultos firmam compromissos. Compromissos financeiros, compromissos relacionais, compromissos com a palavra. Só adultos fazem isso. Crianças ganham dinheiro, adultos fazem dinheiro. Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso. Nosso cérebro, neurologicamente, eu gosto muito de falar de ciência aqui, de epigenética, de neurociência, justamente para embasar as minhas posições, para vocês não acharem que eu estou tirando isso do nada, que eu estou tirando isso apenas dos livros ou das minhas experiências. Mas é fato que moldar resultados, moldar o nosso posicionamento, se coadunar, ser congruente com aquilo que a gente quer e se comprometer. Ter o propósito é se comprometer com a minha vida, se comprometer com os alvos, com o objetivo claro que eu tracei. Isso é coisa de gente adulta e que tem uma boa ambiência, que está nos locais certos, com as pessoas certas, que tem pessoas que admira, que se inspira e que pode, numa situação que a gente quer chegar, numa situação financeira que a gente quer chegar, a gente precisa ter modelos mentais, modelos pessoais, modelos que a gente segue. Então, vamos aqui, o meu convite hoje é prático, tá, gente? O meu convite é de sair da zona de resistência, sair da zona de comodidade e executar algo no mundo e não se permitir, digamos assim, ser ousado, se permitir arriscar, porque quando a gente começa algo e a gente precisa começar da forma que a gente consegue, com as circunstâncias que a gente consegue, nós vamos ter medos e nós vamos partir para um lugar desconhecido. E esse lugar desconhecido, obviamente, nos assombra, mas nós ainda assim precisamos executar se nós queremos fazer algo diferente no nosso mundo. No nosso mundo e nas nossas circunstâncias. Comecem com pequenos propósitos. Não precisa definir um objetivo claro, gigante, às vezes que não está palpável ainda para você. Comece com o que é tangível para você, com o que é possível de se comprometer naquele momento e saia desse lugar começando pelo comprometimento nos pequenos atos, nos pequenos
objetivos, nos pequenos incrementos diários que eu posso ter. Ambiência, propósito, pequenas ações. É muito fácil chegar aos 70 anos e dizer que eu tive um propósito claro na minha vida, que eu tive os objetivos claros e que eu segui a meta, mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. É executando, é estando no processo de travessia, no processo de estar no processo de ir mais, que a gente descobre muitas das clarezas que a gente precisa, muitas das habilidades que a gente precisa desenvolver ou que já estão inatas em nós, mas que a gente precisa colocar no mundo. Sair do papel e executar. Parar de perder cabelo, parar de perder dinheiro com mais um curso, com mais uma pós-graduação e se dedicar àquilo que a gente já tem. Nós já temos, é preciso revelar, é preciso ter a coragem de se expor. O que se requer para que eu seja mais visto no meu local de trabalho, o que se requer para que eu seja mais visto pelo mundo, se requer que eu tenha a coragem de me expor, de expor as minhas habilidades, de começar do ponto de partida que eu tenho nas mãos. Eu espero ter me feito clara nessa live, porque foram muitas informações que eu aqui joguei para vocês. Eu quero que vocês façam um pedido para vocês, para que vocês me deem feedbacks do que vocês estão achando dessa jornada da prosperidade, do que vocês estão achando desse projeto, porque é muito importante para que os novos episódios aconteçam, para que eu tenha mais insights do que possa compartilhar. E eu fico muito grata por quem está aqui ouvindo, para quem está dispondo do seu tempo para construir algo maior, para se tornar congruente com alvos maiores, com objetivos maiores, com fazer o que precisa ser feito, por fazer bem o que precisa ser feito e não permitir que a gente fique numa zona de mediocridade, de fazer o que é mediano ou de fazer aquilo mal feito, porque nós moramos num país, como eu já disse, em que quem faz o básico bem feito já se destaca, quiçá alguém que quer ir além, quiçá alguém que se compromete com um objetivo claro, com quem se compromete a fazer o seu propósito dia a dia, se comprometer com a sua vida dia a dia. Se não fui clara em algum ponto, estou aqui para esclarecer e amanhã a gente se encontra de novo. Um grande beijo para quem assistiu. Eu fico muito, muito grata por isso, tá bom? Nos falamos amanhã, 8h15.